pessoal, tudo bem? A gente está aqui no Pode no Monte Team, não espirro, jovem. Segunda pergunta. Como lidar a impiedade dos dias de hoje? Rapaz, lidar com impiedade nos dias de hoje é bem complicado. Porque hoje a gente está vivendo num mundo assim muito conturbado. Muito, muito. Porque vamos supor, a gente hoje vive no Brasil, né? A gente sabe a realidade que a gente vive aqui no Brasil. Não é uma realidade para qualquer um viver. Se vamos supor, você vai para o mundo árabe, você vai ver lá o pessoal extremamente bem vestido, se comportando muitíssimo bem, né? Aqui tem um nível de depravação um pouquinho exagerado, né? Podemos dizer assim, né? A gente vê umas coisinhas que não era para ver, né? Então, assim, é muito difícil você viver num país como o nosso. E pregar o evangelho para essas pessoas é outra dificuldade, porque as pessoas não querem abrir mão do mundo. E isso em si já é difícil. Você imagina, vamos supor, você está na escola, né? No seu caso é a escola, a gente é a universidade. Mas você imagina o seguinte, você está numa escola cheia de pessoas com religiões e culturas completamente diferentes da sua. Eu já vi um caso, isso aqui eu posso relatar que não vai ser tão grave. Eu já vi um caso de uma menina rebolando em cima da mesa dentro de uma sala de aula. Juro a você. Ela estava rebolando, na época era o Tchan, né? Em cima da sala, isso no intervalo. Eu falei, isso aqui é um local de escola, isso aqui é um lugar para se estudar, não é para ficar fazendo esse tipo de coisa dentro desse ambiente. Eu pensando, né? Aí eu falei, mas o pessoal vai pensar que eu estou pensando assim por ser cristão. Não necessariamente só por isso. Mas eu acho que tem que haver ordem e decência em todos os locais que a gente estiver. E se aquele local é para ensino, não é para outra coisa, ao meu ver, né? Você tem alguma opinião também? Sim, só complementando, a gente vê nas cartas de Timóteo uma preocupação com o evangelho genuíno. Então, às vezes, falta um pouco mais a questão de uma apologética mais forte nas nossas igrejas. E, por exemplo, teve um contexto que eu estava num ambiente escolar também, e tinha uma outra pessoa que era adulta também, mas essa pessoa não tinha conhecimento da Bíblia. E um aluno que era evangélico, ele falou assim, professora, Jesus vai voltar. Aí no que a professora não tinha esse conhecimento, não era também obrigação, porque não fazia parte do contexto espiritual dela. E uma outra ocasião também foi a respeito do Antigo e do Novo Testamento. Então, às vezes, nesse ambiente mais conturbado, que a gente tem que levar a palavra de Deus, muita gente está sedenta. E a gente vive num Éfeso um pouco mais conturbado. Hoje em dia, a gente... Até uma brincadeirazinha fora parte, nesses dias, um colega meu de uma determinada empresa falou assim, que a gente estava vendo a situação de Sodoma e Gomorra, mas eu falei, não, a sociedade brasileira é pior do que Sodoma e Gomorra. Então a gente... É pior que é verdade. Sodoma e Gomorra, comparado com a sociedade brasileira, é nível easy ainda, a gente está nível hard ainda. Mas é bem isso. E a gente tem que firmar na fé, fortalecer os nossos conhecimentos bíblicos para passar adiante e a gente formar uma geração que seja uma geração saudável e uma geração que seja embasada na Bíblia e não uma geração que vai ou na carnalidade ou em movimentos pseudo-evangélicos, movimentos que sejam de fogo estranho, por assim dizer. E tem muito fogo estranho na igreja. Então tem que ter cuidado com isso. Só complementando mais uma coisinha. Também devido à realidade da gente, a gente às vezes não sabe lidar com essas situações. Elas vão acontecer inevitavelmente. Elas vão acontecer, em algum momento vai acontecer. Aí a pergunta também, que até poderia ser complementar, é o que fazer nessas horas? Dependendo da situação, você tem que se impor, ou se mostrar, digamos assim, né? Contrário àquele tipo de situação. Vamos supor, essa da que eu citei antes, da dancinha, né? Eu fui e falei com o professor também, para ninguém ficar achando que eu não falei. Falei com o professor que estava acontecendo em sala de aula e aquilo não era lugar, nem momento para aquilo ali. Aí a professora foi lá, deu um carão, aquele negócio todo. Mas aí eles ficaram nessa imagem de que eu estava fazendo aquilo por ser cristão. Eu falei, não, aqui não é igreja, aqui é uma escola. Agora, dentro do ambiente escolar, isso aqui não condiz. Eu vim aqui para aprender. Certo? E passar o que eu aprender adiante no futuro. Eu não vim aqui para aprender a rebolar em cima da mesa.
Se não, eu vou para uma escolinha de dança. Né? Aí eu falei assim, brincando, né, com o pessoal. Mas aí o pessoal ficou assim, olhando, sem entender. Mas ele falou, mas era intervalo, não tinha lazer. Vai pro pátio. Não é na sala de aula que se faz isso. O pátio está lá, seja livre, faça, quer dizer, faça o que você quiser, não, faça tudo dentro dos limites que é possível fazer, porque faz o que quiser, aí o irmão vai sair correndo dentro da escola. Não, não pode. Isso pode acontecer, tá? Tem coisas assim absurdas, você nem imagina que pode acontecer na escola. Eu não vou contar os testemunhos aqui não, que não vai dar bom. É isso, gente, queria agradecer a todo mundo que está aqui, e é isso, adeus, a paz do Senhor, tchau!